Votação polêmica em Batatais. Nesta quarta-feira, em sessão ordinária na Câmara Municipal da cidade, aconteceu a votação de uma moção de autoria da vereadora Capitão Cláudia, manifestando repúdio ao ato praticado pelo vereador Renato Freitas, do PT, Partido dos Trabalhadores da cidade de Curitiba, por ter liderado um grupo de manifestantes, os quais invadiram uma igreja católica, Nossa Senhora do Rosário, no dia 5 de fevereiro de 2022. Vamos então entender os fatos. A cerimônia ela foi interrompida pelo barulho da manifestação na porta da igreja. Indignado com o desrespeito, o padre terminou a celebração no meio. Nós temos todo o direito de ter a nossa paz aqui, tranquilidade para fazer as nossas celebrações. Nenhum grupo até hoje atrapalhou a nossa missa aqui, a primeira vez. O padre ainda tentou conversar com os manifestantes. Ele fechou a porta da igreja, que fica no centro histórico de Curitiba, e nesse instante os manifestantes invadiram o prédio. Um dos líderes do protesto foi o vereador Renato Freitas, do PT de Curitiba. Sob o comando dele, os manifestantes subiram no local e transformaram o local em um palanque político. Com bandeiras do partido de esquerda, ficaram dentro da igreja por mais de 15 minutos. No dia 9 de fevereiro, em sessão ordinária híbrida realizada na Câmara Municipal de Curitiba, o vereador Renato Freitas esclareceu o fato e chegou a pedir perdão e desculpas. Acompanhe. Gostaria também de vir a público elucidar algumas das questões que têm ganhado o cenário internacional, nacional, municipal, estadual, nacional. Foi a manifestação que organizamos no dia 5 por conta da morte do Moise, por conta da morte do Durval, manifestação convocada por diversas organizações, como, por exemplo, a Associação dos Imigrantes Africanos no Brasil. Fizeram muitas falas, protagonizaram o discurso. Após o término dessa manifestação, sabemos já, o próprio padre nos disse, ontem, em entrevista à RPC, que depois de uma discussão entre uma frequentadora da igreja e o padre e outros membros da manifestação, que eu não conheço, não sei quem são, mas que percebi, a manifestação de forma espontânea, as pessoas ali entenderam que passar a mensagem de valorização da vida dentro da igreja seria o adequado, justamente, como disse o padre, a igreja estava vazia, não havia missa naquele momento, e como bem disse o padre, não foi mexido uma vela. E o microfone com o que falamos foi cedido pelo padre. E as pessoas da manifestação, como mostrou o jornal Tribuna do Paraná em vídeo, as pessoas da manifestação vieram ordeiramente e sentaram-se nas primeiras cadeiras, ouviram as palavras de que a acepção de pessoas é um pecado mortal, e que ela sustenta a discriminação racial, não só no Brasil, mas como no mundo todo, e que somos feitos imagem e semelhança, e por isso não deve ser tolerada a discriminação, porque ela também gera morte, como gerou no caso do Moise, no caso do Durval. Algumas pessoas se sentiam profundamente ofendidas, e para essas pessoas eu sinceramente e profundamente peço perdão. Desculpa, não foi, de fato, a intenção de magoar ou de algum modo ofender o credo de ninguém. Até porque eu mesmo, como todos sabem, sou cristão e acreditei que compartilhar dos nossos princípios dentro da igreja era convergir naquilo que mais importa dentro do cristianismo, que é o amor e a valorização da vida. Finalizo com uma mensagem que eu recebi do Frei Davi, da Pastoral Afro de São Paulo. Que gesto simbólico e simbiótico incrível. Um torturado na cruz, Jesus, recebe a visita de um grupo em defesa de outro torturado, num quiosque, Moise. E ele finaliza dizendo: Jesus Cristo acolheu o gesto, em minha compreensão, e na sua. Durante a votação na sessão, agora em Batatais, na Câmara Municipal, o senhor Danilo Pereira Lima, representante do PT, fez o uso da tribuna. Primeiramente, a atuação do movimento que se organizou em Curitiba para lembrar a morte de um africano que foi assassinado quando foi cobrar pelo trabalho que prestou em um local no Rio de Janeiro. Esse ato não teve a organização do PT de Curitiba, nem do PT estadual e nem do PT nacional.
contou com a participação do vereador Renato Freitas, que é um dos poucos vereadores negros da cidade de Curitiba. O vereador Renato Freitas acompanhou a mobilização ocorreu pacificamente e, no final dos atos, esses manifestantes ingressaram na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Essa igreja tem uma importância simbólica muito grande para a comunidade negra. Por quê? Porque essa igreja foi construída por escravos, em cima de um cemitério que escravos estão enterrados, e foi construída para escravos. Então, por essa razão, o movimento, no final dos atos, pacificamente entrou na igreja, não atrapalhou a celebração de uma missa, não atrapalhou nenhum trabalho que estava sendo realizado na igreja, foi pacífico e sem nenhum ato de depredação do prédio, da igreja, e, por meio dessa manifestação, utilizando o espaço simbólico, o movimento negro relembrou a situação que a população negra sofre no país desde os tempos da escravidão. Então, devido à repercussão do ato, o vereador Renato Freitas se desculpou, caso tenha ocorrido um constrangimento, mas destacou que o ato foi pacífico, não houve nenhuma invasão. E aí é importante lembrar que a igreja, dentro de uma concepção cristã, ela é pensada sempre na perspectiva do acolhimento. A igreja ela tem que estar com as portas abertas para receber os sofredores, aqueles que são excluídos da sociedade. E eu faço referência a essa concepção com base em dois nomes importantes da Igreja Católica, como Dom Paulo Evaristo Arns e também como no caso do Dom Cláudio Umes, que hoje é um dos cardeais mais próximos do Papa Francisco. Esses dois religiosos foram fundamentais nas greves do ABC no começo dos anos 80, uma greve que foi importante para derrotar a ditadura militar no Brasil e para restaurar a democracia no país. Dom Paulo Evaristo Arns também, além das greves, ajudou a denunciar os vários crimes praticados pela ditadura, tortura, assassinato e desaparecimento por um regime que nós não queremos retornar, e ajudou a reconstruir a democracia no Brasil. Então, o PT, para mim, como militante desde os meus 17 anos, foi uma oportunidade de aprendizado enquanto cidadão. Aprendi dentro do PT a reivindicar os meus direitos e aprendi a ter um entendimento do que significa democracia para todos nós, num país que passou por 21 anos de uma ditadura militar. Por fim, eu quero destacar que, ao contrário dos atos organizados pelo vereador Renato Freitas, que tem a finalidade de ampliar os espaços democráticos no país, até porque, infelizmente, o espaço para os negros não é tão aberto como para outros segmentos da sociedade, e essa é uma luta que nós temos que pautar. Ao contrário dos atos organizados pelo vereador, no ano passado nós tivemos, por exemplo, atos convocados pelo presidente da República, atos antidemocráticos, atos que defendiam o fechamento do Supremo Tribunal Federal, atos que defendiam o fechamento do Congresso Nacional e atos que defendiam a intervenção militar, atos que, inclusive, contaram com a participação de pessoas da cidade. E aí, lembrando a fala do grande Ulisses Guimarães, que não era de esquerda, era um deputado de direita, conservador, mas um democrata, antes de tudo, até porque é possível ser de direita, conservador e democrata. O deputado Ulisses Guimarães, no momento da promulgação da Constituição de 88, fez a seguinte afirmação: temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Na sequência, a autora da moção, vereadora Capitão Cláudia, fez uso também da palavra. Respeito a opinião do Danilo, mas eu discordo totalmente da fala, onde se busca justificar uma atitude como essa de se invadir um templo religioso. E eu acho que, independente de religião, se católico, evangélico, eu acho que o direito de um indivíduo termina onde começa o do outro. Então, a partir do momento que a gente abre precedente para que um templo religioso, e a gente acompanhou esse fato, e, na ocasião, o vereador Marcos, inclusive o padre pediu para que ele não adentrasse a igreja. Houve um pedido de retirada daqueles manifestantes. A gente entende que a manifestação é um direito garantido na Constituição, o indivíduo é livre para se manifestar. Entendo também que, se eles estivessem se manifestando na parte externa à igreja, não teria problema nenhum.
Mas você adentrar um templo religioso, onde aquelas pessoas que ali estão para entrar em comunhão com Deus, para praticar a sua crença religiosa, você interromper. Então, eu não vou entrar nem no mérito do motivo da manifestação. Eu não entrei em nenhum momento qual que era o motivo da manifestação. Mas, independente do motivo da manifestação, eu acho inadmissível que alguém entenda como justificável você adentrar com uma manifestação de ordem política, você adentrar a uma igreja, não acatando, inclusive, o pedido do padre, que é a autoridade ali dentro daquele templo religioso, para que se retirassem. Adentrar, então, eu não vejo justificativa que dê esse amparo a você entrar um grupo de manifestantes, inclusive fazendo xingamentos dentro da igreja. Então, não dá para aceitar que isso seja natural e aceitável, né? E aí, quando a gente entende que esse ato é aceitável, a gente abre precedentes para que todos os cultos ou missas sejam interrompidas por manifestantes políticos. Então, eu entendo que essa nota de repúdio, eu acho que não foi a única nota produzida no Legislativo. Acredito que a Câmara Municipal de Curitiba tenha recebido várias notas de repúdio, porque eu acho que todo cristão não dá para aceitar esse ato como um ato normal. Durante a sessão, vários vereadores também utilizaram a tribuna, uns contra, outros a favor. Cometeu um ato criminoso, invadir um templo religioso e estiar uma bandeira no altar. Isso eu repudio. Quantas pessoas de fé de matriz africana também são atacadas diuturnamente, quantas pessoas sofrem preconceitos de cunho religioso e às vezes a gente não manifesta a mesma indignação, o mesmo repúdio. Terminada a discussão, a moção foi votada. Terminada a discussão, coloco em votação a presente moção. Os que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado, menos 3. 4. 8. Rejeitado, menos 8. Portanto, a maioria dos vereadores votaram contra a moção de repúdio. Lembrando que a sessão ordinária pode ser acompanhada na íntegra no canal do YouTube da Câmara Municipal de Batatais. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia, a Rádio Claretiana FM.